Confronto jurídico de altíssimo nível aqui no Brasil. É uma história que envolve acusações sérias de censura e abuso de poder, tudo acontecendo no mais alto tribunal do país. Um conflito que, segundo o material, coloca em xeque as próprias regras do direito de defesa. Para entender essa confusão toda, a gente precisa voltar para o ponto de partida, um incidente que deu o que falar, uma apresentação de defesa que foi simplesmente bloqueada pelo ministro relator do caso, Alexandre de Moraes. Então, o que a fonte descreve são 2 passos que teriam sido dados pelo ministro e, olha, são passos bem incomuns. Primeiro, ele teria exigido que o advogado mandasse os slides da defesa para ele aprovar antes. E depois, o segundo passo, ele simplesmente proibiu que os slides fossem mostrados. Não é só uma questão de, uma regrinha do processo foi quebrada. Não, a coisa é vista como algo bem mais sério. Uma violação dos princípios básicos de um julgamento que se espera que seja justo e imparcial. Um contraste bem forte. Pensa assim, de um lado, a acusação, a PGR, que, segundo o material, age com liberdade total, sem precisar de aprovação prévia de nada. E do outro lado, a defesa, que teria que submeter sua estratégia para o próprio julgador aprovar antes. Ok, tudo isso levanta a grande questão, né? A pergunta que não quer calar. Mas, afinal, o que é que tinha nesses slides para causar uma reação tão drástica como a censura? E aí a gente chega no recheio da polêmica. Segundo a fonte, os slides iam direto ao ponto. Eles traziam argumentos questionando a imparcialidade dos próprios ministros. A interpretação apresentada no material é que a censura, então, teria sido uma espécie de autoproteção do tribunal. Tá, mas foi uma coisa pontual? Um caso isolado? Bom, segundo o material que a gente está analisando, a resposta é um sonoro não. A fonte argumenta que esse episódio é só mais um capítulo numa longa história de atritos entre esse mesmo ministro e esse mesmo advogado. Para sustentar esse argumento, a fonte monta uma espécie de linha do tempo, mostrando que a tensão foi crescendo. Começa com uma ordem para fica quieto, passa por falas interrompidas, chega na destituição do advogado do caso e, por fim, culmina na proibição dos slides. É uma escalada de confrontos. Ou seja, a narrativa que a fonte constrói aqui, isso deixou de ser só uma questão técnica, jurídica e virou algo pessoal. A história que se desenha é a de um ministro contra um advogado que, nas palavras da fonte, não aceita jogar um jogo de cartas marcadas. E aí, com toda essa situação acontecendo, com os direitos de um advogado supostamente sendo atacados, surge uma outra pergunta. E a OAB? A Ordem dos Advogados do Brasil? Onde é que ela entra nessa história? Exatamente. A fonte joga essa pergunta no ar de forma bem direta e até um pouco provocativa. Cadê a OAB? O foco da crítica muda de lado. Só para a gente lembrar, a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, tem entre suas principais funções defender a Constituição e, claro, as prerrogativas profissionais dos advogados. Quer dizer, ela existe justamente para atuar em situações como essa. E a crítica da fonte à atuação da OAB é pesadíssima. A acusação é de que a ordem não se impõe, que age de forma reativa e tímida. A fonte usa essa imagem forte de alguém que chega com um pires na mão para descrever o que considera uma postura de covardia. E para não ficar só na acusação genérica, a fonte traz um exemplo concreto. Lembra daquele episódio anterior em que o advogado foi retirado do caso? Pois é, a resposta oficial da OAB na época, segundo o material, foi apenas que estava avaliando a decisão, uma postura que a fonte classifica como passiva. Bom, a gente vai chegando na parte final da análise da fonte, e é aqui que vem a acusação talvez mais explosiva de todas, a de um suposto duplo padrão, uma hipocrisia na condução do processo. Vamos lá. Qual foi a justificativa oficial, o motivo dado pelo tribunal para proibir os slides da defesa? Basicamente, que o material era impertinente e o ponto principal, que incluía documentos que não constam nos autos do processo. E é aqui que a fonte joga sua cartada final. Ela cria esse paralelo. A regra para a defesa era clara, né? Nada de documentos de fora do processo. Só que, segundo a fonte, o próprio ministro teria apresentado vídeos que também não faziam parte oficial dos autos, e isso no mesmo julgamento. Percebe o ponto? Para a fonte, essa suposta contradição simplesmente desmonta o argumento oficial. A conclusão que o material apresenta é que o objetivo real por trás da censura não era seguir as regras, mas sim prejudicar a argumentação da defesa. Então, depois de percorrer todos esses pontos levantados pela fonte, a gente fica com essa questão no ar. Uma questão bem fundamental, na verdade. Quando um tribunal,
que é quem deveria ser o guardião das regras, as estabelece, quem é que garante que essas mesmas regras valem para todo mundo, inclusive para o próprio tribunal? É uma reflexão e tanto para fechar nossa análise de hoje.